nosso sonho era comprar uma fazendinha de leite. Com muito esforço, a gente comprou a terra e trocou a caminhonete velha a troco de 30 vacas. E o Cicobi entra aí, para dar apoio financeiro. Comecei produzindo 100 litros e hoje produzo 1.800 litros por dia. O Cicobi, através dessa parceria, é o divisor de água da minha fazenda. A partir daí, eu comecei a andar com passos largos. Aqui, realmente, eles vestem a camisa do produtor. O Cicobi é como se fosse uma segunda casa pra gente. Pontes e Lacerda Rural. Apoio Nelore Âmbar Amaral. Rádio Conte. Vale Serviços. Água Fácil Steel. Brava Internet. Genética Teto. Web Lacerda. Marca OB. Arrojo Nutrição Animal. Alfa Contabilidade. Fortuna Nutripontes. Segura Alta. V Grande Máquinas Agrícolas. Cicobi Fronteiras. Progene Agribusiness. Produtos e serviços para a pecuária. Olá! Começa agora mais um Pontes e Lacerda Rural, o programa que mostra as notícias do campo de um jeito muito especial. Veremos hoje a capacidade produtiva dos campos do Vale do Guaporé, utilizando o manejo das águas da chuva. Heloísa Rage com o quadro Dicas da Progene e mais uma grande reportagem feita na Apoena, em que veremos sobre o plano de recuperação de áreas degradadas, o chamado PRAD. Tudo isso aqui no Pontes e Lacerda Rural, que começa agora. Vale Serviços. Há mais de 10 anos, prestando bons serviços e ajudando no desenvolvimento de Mato Grosso. A Vale atua na construção de estruturas metálicas, construção de barracões, construção civil, locação de equipamentos e terceirização de mão de obra. Rua Rio Grande do Sul, 834 Centro, Pontes e Lacerda, 3266-4111. Vale Serviços. Vale a pena confiar. Com o apoio da Vale Serviços, Brava Internet, Alfa Contabilidade e Genética Teto, veremos agora os preços da novilha. Irrigação. Manejo de irrigação. O milho é considerado como uma cultura que demanda muita água, mas também é uma das mais eficientes no uso da água, isto é, produz uma grande quantidade de matéria seca por unidade de água absorvida. Na Fazenda Anacan, manejo com água da chuva ajuda na produção de milho. O milho de variedade de ciclo médio cultivado para a produção de grãos secos consome de 400 a 700 milímetros de água em seu ciclo completo, dependendo das condições climáticas. O período de máxima exigência é na fase do embonecamento ou um pouco depois dele. Aqui na Fazenda Anacan, a tecnologia com o manejo das águas das chuvas vem sendo aplicada sem prejudicar o meio ambiente e fazendo grandes plantações, como é o caso do milho. A gente, agora em 4, 5 anos que a gente está estudando e vem trabalhando dentro da propriedade, a gente percebeu e começou a colocar isso em prática com técnica e aprimoramento, que aqui a gente consegue fazer o manejo da água. Então, não necessariamente o que o pessoal às vezes fala erroneamente, sem ter conhecimento de causa, chama de drenagem, né? Ou irrigação. A gente consegue unir as duas coisas e trabalhar com o manejo da água. Então, assim, conseguindo trabalhar com as culturas comerciais, grandes culturas, como o arroz, como o soja, o milho safrinha, milho verão, feijão, sorgo, usiense. Então, todas essas grandes culturas que a região tem capacidade, tem aporte, né?
a gente consegue trabalhar ela suprindo essa necessidade de água, déficit hídrico, e quando há um excesso no período de chuva muito forte, a gente retirando essa quantia de excedente. Mas o que a gente está tentando repassar de informação para o pessoal é que esse impacto ambiental que muita gente prega erroneamente, sem dados, sem informação, ele é muito menor do que outras regiões têm e do que realmente ele aparenta ser. Então, a gente segura o máximo possível. A maior parte dos produtores não quer isso, ele não quer desertificar a área dele, não quer tornar o solo seco, ele quer segurar o máximo possível de umidade até o ponto que não encharque, não atrapalhe a cultura. Então, a gente já fez vários cálculos e pode afirmar tranquilo, com certeza, do que de uma área nativa a gente não chega a 20%, 15, 20% de diminuição do volume hídrico de água no solo. Então, se a gente levar isso em consideração com outras regiões que têm um acumulado hídrico de chuva maior, o nosso impacto, especificamente do Vale do Guaporé, é muito simples, é só a gente pegar técnicos e pesquisadores, trazer aqui para a gente fazer uma comparação, ele é muito menor mesmo. A gente tem um diferencial de 30% dependendo a 40% de índice pluviométrico mais baixo, chove menos que outras regiões. Então, e no caso deles, eles não trabalham com fechamento e manejo de água, eles drenam durante todo o período úmido. No nosso caso não, a gente segura o máximo possível apenas com algumas retiradas em períodos de semanas com muito acumulado de chuva e que vai acabar prejudicando o dano encharcamento. Tanto que prejudica as plantas e até o trânsito na região de onde tem essa umidade. A gente hoje tem tecnologia, tem pessoas, tem profissionais que conseguem somar todos os fatores, todas as técnicas das pessoas a fazer esse manejo da água e alcançar altas produtividades com o menor impacto ambiental possível. A produção das áreas dos campos do Guaporé vem tendo alto índice de produtividade. A fazenda faz grandes investimentos com o plantio do milho, gerando empregos e produção para o mundo. A gente conseguiu remanejar elas, esquadrejar os talhões e produzir uma safra de soja cheia, ou milho verão cheia. Produtividade cheia que a gente fala é 65, 70 sacos de soja por hectare, fazendo bem feito o manejo da água. E uma safra uma safrinha de milho ou sorgo. Hoje a gente está falando de 80, 100 sacos de milho, safrinha, e sorgo de 40, 50 sacos por hectare. Então, isso não é só rentabilidade no bolso do produtor, mas isso é desenvolvimento social. Você tem mais funcionários, você tem mais pessoas envolvidas, você tem mais técnicos, tem serviços terceirizados envolvidos por hectare trabalhando dentro de uma unidade de produção. Então, você fomenta a região por si por completo. Eu acho que a nossa região não pode ser travada desse desenvolvimento, ela tem que ser apoiada, né? Muito pelo contrário. A gente não pode dizer que não causa impacto. Tudo que a gente faz causa impacto, tanto na cidade como no campo. A gente tem que medir o quanto que é aquele impacto, o que realmente ele custa aquele impacto e o que realmente isso aqui vai produzir. E comparar nossos impactos com outras áreas, outras regiões e outros setores que estão gerando impacto. E realmente levar para o lado sério de fazer as análises e as contas. Eu acho que tudo na razão e na ciência a gente consegue chegar num denominador comum, né? A irrigação para o cultivo do milho pode ser viável economicamente quando o fator limitante é a água. Voltamos em instantes. Olá, produtor rural! O Alfa Contabilidade quer te dizer que assim como nosso solo faz a agropecuária crescer, a contabilidade faz a sua propriedade rural se desenvolver. Estamos há mais de 35 anos com você e somos especializados na área rural e empresarial. Então, se você precisar de uma mãozinha com a sua contabilidade, conta com a gente. Prestamos um serviço personalizado, ágil e de qualidade, independente do tamanho do seu sítio, fazenda ou empresa. Pode contar com a gente. Alfa Contabilidade.
Você está assistindo Pontes e Lacerda Rural. Oferecimento. Água Fácil Steel, há 40 anos com você. Ter conexões de verdade faz toda a diferença. Na Brava, você tem muito mais que internet. Tem a melhor conexão. Internet de verdade para curtir os bons momentos da vida. A qualidade que você merece agora com planos de até 200 mega ao seu alcance. Brava Internet e segurança monitorada. Conexão com você. Assine já. 0800 900 2020. Amigos pecuaristas, a Arrojo Nutrição Animal completou seu primeiro ano. Temos muito o que comemorar. Graças à sua preferência, estamos cada vez mais focados em atendê-los, com excelência em qualidade e tecnologia para cada vez mais terem maiores resultados e produtividade no seu rebanho. Faça-nos uma visita. BR-174 ao lado da Coca-Cola. Fone 3266-2509. Arrojo Nutrição Animal. Maior produtividade em suas mãos. Pontes e Lacerda Rural. Oferecimento. Vale Serviços Pontes e Lacerda. Projetos, construções e reformas em geral. Os touros da marca OB são resultados de uma seleção de mais de 73 anos, que buscam, através de pesquisas e muito investimento, oferecer ao criador a genética que produz peso, habilidade materna, eficiência alimentar e qualidade da carne. Venda permanente de touros das raças Nelore Mocho e Brahman. Ligue para 65-3266-2440 e conheça a genética da rentabilidade. Marca OB, o seu banco de linhagens. Você sabe como funciona a proteção veicular? A gente te conta. A proteção veicular parece um seguro, mas não é. As promessas podem até parecer boas, mas na prática não existe garantia ou quem proteja aquele que contrata. As seguradoras seguem leis e normas de órgãos reguladores. Assim, o consumidor está protegido de várias formas. Isso permite que as seguradoras planejem e utilizem os recursos de forma a cumprir com o que prometeram e sejam fiscalizadas com imparcialidade. Agora, direto de Cuiabá, teremos informações com a nossa amiga Heloísa Rage, de Cuiabá, mas que atende todo o nosso Vale do Guaporé. E qual é o assunto de hoje, Heloísa? Hoje vamos falar sobre o processo de descongelamento de sêmen. Na inseminação artificial, o processo de descongelamento de sêmen pode impactar diretamente nos resultados de prenhezes obtidos pela fazenda, pois quando você descongela o sêmen, é preciso seguir critérios de controle de temperatura, bem como volume de água, para que esse processo retorne à dose descongelada toda a eficiência desejada, bem como uma maior sobrevida dos espermatozoides. O esperma criopreservado fica em estado dormente e é preciso recuperar sua vitalidade para que ele seja capaz de fertilizar novamente. Com o descongelamento feito de forma correta, você garante uma melhor retomada das atividades dessas células desse esperma. Assim, você não perde sua capacidade fecundante. Aí vem a ciência e tecnologia e nos traz os aparelhos digitais para o descongelamento do sêmen. Ao contrário do tradicional banho-maria para o descongelamento do sêmen, o uso de um equipamento digital para o descongelamento das palhetas traz maior praticidade, agilidade e controle sobre todo esse processo. Aí, pecuarista, você trará para os seus resultados maior desempenho e lucratividade. Essa semana ficamos por aqui. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. É sempre um prazer trazer essas informações e ela faz isso com muita propriedade. Obrigada, Heloísa. Meio ambiente, local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e integram. Fomos até a Apoena para ver sobre mudas e plantas.
Devido à necessidade de intervenção humana e à alteração das características ambientais da região para que a extração mineral seja efetivada, o empreendimento minerário acarreta o surgimento de áreas com outra visão durante e ao final da exploração, uma vez que o minério extraído da natureza não retorna ao seu local de origem. Neste trabalho, procura-se analisar o modo com que os empreendimentos minerários tratam das áreas, detectando todos os contornos desta atividade com base na legislação ambiental e o uso dos recursos naturais, por representar uma atividade econômica e substancial para a humanidade. A unidade mineradora, que nos últimos anos vem gerando milhares de empregos e recursos para o Vale do Guaporé, em Pontes Lacerda, tem estimulado a economia local. Mas a visão do Pontes Lacerda Rural aqui hoje é outra, de gota em gota, coletando as sementes nativas nas áreas onde a empresa tem trabalhado. Isso fez com que a Apoena montasse esse grande viveiro de mudas, com mais de 50 variedades da região. E são espécies nativas, tem que ser da região. E nosso objetivo aqui são alguns, nessa produção de mudas. Vai desde a gente conseguir fazer a recuperação de áreas que foram degradadas. Tem uma parte fundamental também para a parte de educação ambiental, então a gente faz doação de mudas também. Então esse trabalho que é feito aqui, ele não é só para a Apoena, mas ele pode ser disseminado pela educação ambiental, que é uma obrigação nossa e é um objetivo também, né? O trabalho aqui, ele basicamente começa com a coleta da semente nas áreas de reserva legal que a gente tem. E preferimos que seja assim porque a taxa de germinação é muito melhor quando a gente usa sementes que são naturais do que sementes quando a gente compra. Então a gente prefere fazer esse trabalho de coleta. Essas sementes são avaliadas, são colocadas em embalagens separadas, isso é armazenado num refrigerador. E a partir daí a gente começa esse processo de produção das mudas. Então existe uma área bem próxima, que a gente chama de berçário, que é onde a gente preenche aquelas sacolinhas, coloca a terra, coloca também essa questão da semente e depois traz para desenvolver aqui, no viveiro. Eu estou com essa muda de jatobá, que ela está em processo de crescimento e desenvolvimento aqui no viveiro. E a ideia de a gente ter pegado essa muda é justamente para falar sobre a importância de a gente produzir aqui espécies que são nativas da região. A gente brinca que as sementes são inteligentes, elas querem sobreviver. Então elas vão criando mecanismos para germinar até longe de onde elas caíram. Então podem ser levadas pelo vento, podem ser levadas por ações de animais, que às vezes fica na pata e a gente tem um outro local diferente. Então a ideia é a gente preservar a espécie. Então, mesmo sendo um vegetal, a gente consegue ver esses objetivos de preservação e de sobrevivência, que é muito legal. Então, tem sementes que você olha e parece uma folha, mas não é bem uma folha, já é a semente pronta. Sustentabilidade e criatividade. O que poderia ser lixo, vira luxo da decoração. Eu tenho 2 profissionais que atuam aqui com a gente nesse trabalho. Eles são muito criativos e mérito deles a gente conseguir fazer um reaproveitamento de resíduos, que seriam basicamente resíduos, mas vira vaso. A gente pode ver aqui no viveiro filtro de ar de caminhão que virou vaso, a gente põe uma carriola que já não está boa para ser carriola, mas ela pode virar um canteiro. Então a gente tenta aproveitar os materiais que a gente tem aqui. Uma ação que leva a empresa a reutilizar a maioria do que vem sendo descartado pela indústria. Aqui é uma embalagem que a gente de composto orgânico, que é produzido por nós na Apoena. Esse material é proveniente dos resíduos de restos de alimentos que a gente coleta no restaurante e passa por um processo então de decomposição. A gente tem os monitoramentos, faz o revolvimento das pilhas, adiciona o material
E com o passar do tempo, geralmente depois de 90 dias, a primeira etapa, depois mais 90 dias, a gente tem um material que a gente chama de composto orgânico, que é utilizado para adubo. Vendo cada planta germinar, crescer e logo após, voltando para fazer o reflorestamento das áreas que foram trabalhadas. Uma maneira de devolver ao meio ambiente o que foi retirado dele. Vanessa nos conta aqui como é prazerosa esta ação. Quando a gente escolhe trabalhar com o meio ambiente, a ideia é justamente a preservação. A gente sabe que precisa produzir, a gente sabe que tem um momento de exploração, mas a gente acredita e a gente mostra na prática que essas áreas que são exploradas têm condições de serem recuperadas. Então, quando eu vejo a semente aqui, a gente fazendo o berçário, a gente crescendo com elas e colocando isso no campo, é a maior prova de que as áreas podem ser recuperadas. Isso não é apenas um discurso. A gente realmente tem isso aqui em diversas áreas, não só aqui em Ernesto, em São Francisco, em Pau a Pique. Então isso aqui, na verdade, é a comprovação dos nossos planos. Quando a gente vê essa situação que a gente tem aqui e depois olhando no campo, é só mesmo gratidão e o empenho das coisas que a gente faz aqui. Eu acho que esse é a maior recompensa que a gente tem. A seguir, veremos outra atividade desenvolvida pela Apoena. Até já! Conecte seu mundo com a Web Lacerda, a verdadeira internet. A pioneira em internet fibra ótica com cobertura 100% em todo o território da Grande Pontes e Lacerda. Comunicação de dados, vendas de equipamentos de rede, elaboração, solução e execução de projetos de rede interna. Internet ultra rápida, constante, garantida e confiável. Uma internet na velocidade da luz. Web Lacerda, provedor de internet. Nossas ideias se conectam. 3266-5281. Pontes e Lacerda Rural. Oferecimento. Alfa Contabilidade. Conta com a gente. Fortuna Nutripontes. Juntos somos mais fortes. Para crescer, é preciso ter segurança que alguém vai te proteger. Proteção que garante tranquilidade que tudo dará certo. No campo não é diferente. Proteção é fundamental. Novo Defensor 2500. Melhor precisão na pulverização, estabilidade em terrenos irregulares, além de mais potência e economia. Novo Defensor 2500. Proteção incondicional. Passe em uma concessionária e conte com essa proteção. New Holland, sempre com você. Confiança, qualidade, sucesso. Palavras que definem bem a Genética Teto. Com mais de 19 anos de seleção de uma genética que tem a confiança no mercado. Usando ferramentas de avaliações genéticas como a PMGZ, ultrassonografia de carcaças. Melhorando ano após ano cada vez mais o rebanho. Através das DEPs, para que os filhos sejam melhores que os pais. Tudo para os amigos que adquiriram nossa genética. Tenha mais precocidade e fertilidade no seu rebanho. Pontes e Lacerda Rural. Oferecimento. Brava Internet e Segurança Monitorada. Genética Teto. Há mais de 19 anos de seleção. Com o apoio da Água Fácil Steel, Seguralta, Marca OB e Arrojo Nutrição Animal, vamos ver como reagiram os números do boi gordo em Mato Grosso. Você sabe o que é PRAD? É o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. O PRAD é um estudo ambiental que contém programas e ações que permitem minimizar o impacto ambiental causado por uma determinada atividade ou empreendimento. Visitamos a antiga Mina São Francisco para mostrar que a recuperação destas áreas estão sendo feitas. Aqui a gente tem o PRAD,
que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Sempre que a gente tem uma área que já foi explorada ou que a gente já não tem mais atividades que estão programadas para esse local, a gente faz um processo de recuperação ambiental. A cerca de 70 quilômetros da sede do município de Pontes Lacerda, essa área também gerou dezenas de milhares de empregos, sempre ajudando as famílias e a economia local. Minas São Francisco, este era o nome. A Minas São Francisco, ela operou de 2006 a 2017, quando findou os recursos econômicos conhecidos naquele momento, e desde então nós temos ela em cuidado e manutenção. Ou seja, o que é um cuidado e manutenção em uma operação? A gente manteve todas as estruturas, todas as facilities, todos os alojamentos, restaurantes, escritórios, isso está tudo sendo mantido e cuidado. Hoje as atividades não estão mais acontecendo aqui. Onde entraram desde 2011, a recuperação ambiental é um legado que a Apoena tem em seu DNA. A proposta daqui é a gente mostrar uma área, ou algumas áreas que começaram esse plantio em 2011, 2012. Então a gente tem um processo grande para mostrar de evolução. A natureza em si, ela tem um poder de regeneração por si só. Então você vai ver algumas espécies ou algumas árvores que tem por aqui que nem foram a gente que plantou necessariamente. Mas a gente fazer a recuperação, a gente acelera essa recuperação, que ela poderia acontecer por si só, mas demoraria muito tempo. E a gente controla a taxa de mortalidade. Então, se a gente planta e a gente monitora, a gente cuida, qualquer coisa que saia fora desse programado, a gente consegue de novo intervir. Uma área de mais de 100 hectares que já foram ou estão sendo recuperados pela mineradora. Vanessa esclarece sobre o PRAD, o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas da Apoena. Todo ambientalista, toda pessoa que estuda a parte ambiental tem o sonho de ver a gente produzir, progredir, gerar emprego, mas essa área, depois de ter feito cumprido o seu papel, vamos dizer assim, ela tem que ser voltada para um ambiente natural. Pelo menos ela tem que ter um comportamento muito parecido com o que tinha antes da exploração. Então, falar do PRAD é a gente mostrar na prática que isso tem sentido, que isso é possível e que a gente consegue fazer um trabalho bonito de recuperação e a gente percebe que não é só vegetação, né? A gente consegue recuperar as espécies da fauna que estavam no local. Então é um trabalho não só da parte vegetal, da parte do plantio, mas é tudo que isso promove de benefícios para a recuperação do ambiente como um todo, né? Então a ideia do PRAD é a gente facilitar o trabalho da natureza ou acelerar o trabalho dela. Eu faria de qualquer maneira, mas a gente tenta colocar isso de uma maneira mais rápida. E nesses 11 anos a gente já produziu 200 mil mudas de espécies nativas. Dessas 200 mil mudas, a gente plantou 175 mil em média e a gente tem uma parte grande de doação, que está na faixa aí de 20 mil mudas. Então, falando em hectares, em área, né, a recuperação que a gente já promoveu nesse tempo nosso de história está em cerca de 178 hectares. Por isso, é importante a recuperação dessas áreas, permitindo o seu retorno a uma forma de utilização que esteja de acordo com o plano pré-estabelecido para o uso do solo, visando a obtenção de um meio ambiente mais estável. Parabéns à Apoena por essas ações. Aproveitando, queremos agradecer à Apoena que essa semana, precisamente no dia 1º, em que foi comemorado o Dia da Imprensa, nos enviou um mimo e proporcionou uma importante palestra. Obrigada por valorizar o nosso trabalho. O nosso Pontes e Lacerda Rural fica por aqui.
Continuem nos assistindo e compartilhando os nossos programas. Só assim podemos mostrar o que temos de bom. Até o próximo programa. Tchau, tchau! Pontes e Lacerda Rural. Apoio Nelore Âmbar Amaral. Rádio Conte. Vale Serviços. Projetos, construções e reformas em geral. Água Fácil Steel. Há 40 anos com você. Brava Internet e segurança monitorada. Genética Teto. Há mais de 19 anos de seleção. Web Lacerda. O seu provedor de internet na cidade e no campo. Marca OB. O seu banco de linhagem. Arrojo Nutrição Animal. Maior produtividade em suas mãos. Alfa Contabilidade, conta com a gente. Fortuna Nutripontes, juntos somos mais fortes. Seguralta, tudo em seguros, consórcios e previdência. Agência Criarte, marketing digital. Vgrande Máquinas Agrícolas, o seu concessionário New Holland. Cicobi Fronteiras, para produzir e crescer. Conte com quem apoia você. Progene Agribusiness, produtos e serviços para a pecuária.